Mostrar para vocês aqui, vocês puderem acompanhar na minha tela. Eu vou mostrar aqui inicialmente, porque às vezes você fala assim, ah não, mas questão de algoritmo eu já vi na internet, existem vários, e de fato, existem vários tipos de algoritmo, porém o diferencial de um para o outro é justamente a parametrização. Então eu vou colocar aqui um algoritmo na tela, só para você poder ter um exemplo. Ó, esse aqui é a execução de um algoritmo, né, que seria aqui parâmetros para você colocar o lote, o multiplicador, o ponto de take profit, o slim page, spread, enfim, alguns termos bem técnicos, porém é mais para você entender que seria uma parametrização, que seria uma configuração, no modo mais simplificado de se falar, tá? Então você pode ver que é bem simplificado, não tem tantas opções, né? Vamos colocar que é algo bem tranquilo. Porém, se a gente for pegar aqui a questão do algoritmo, só para você poder ver aqui direitinho, você vai notar que aqui já é outra coisa. Então aqui a gente já tem uma gama de opções em termos de parametrização. Então eu vou falar alguns pontos aqui, não vou falar todos, numa linguagem bem específica e tranquila, só para ficar bem tranquilo aqui. Um exemplo, aqui nessa questão desse parâmetro, a gente consegue colocar um alvo, né? Usar um take profit, um stop loss virtual. Isso até para poder inibir algumas corretoras de acabar tentando impedir que seu take seja pego, que seria o seu profit, né? Seu alvo, ou até mesmo a sua proteção, porque tem muita gente que fala assim, ah não, a corretora foi lá buscar o meu stop loss, que seria uma proteção em relação à operação que você faz. E é que você pode definir tudo, take profit em pontos, stop loss em pontos, quantidade de ordens para um take profit de emergência, ativar ou não um take profit de emergência. Aqui embaixo a gente consegue limitar o lote máximo, lote inicial, que é uma coisa que eu também acho muito interessante, porque muitas das vezes a pessoa compra um algoritmo, adquire na internet, e ela não tem o entendimento, talvez, porque não foi passado a ela, que ela tem que ter um bom parâmetro, sabe? Um início, um meio, uma forma, uma configuração. Não é somente a questão da codificação, como eu vou mostrar, a programação, mas o parâmetro, a ideologia de um trader por trás, a estratégia aliada à operação automatizada é o que faz com que se tenha resultados. E hoje, se a gente for parar para ver, basicamente 60% das grandes instituições utilizam operações automatizadas. Né? Então aqui a gente tem o quê? Incrementar lote, saldo para incrementar lote. A gente tem aqui também uma forma de aumentar o lote inteligente. Então, o algoritmo, por exemplo, o mercado teve um movimento específico. Então, o algoritmo, inteligentemente, ele consegue entender qual tipo de lote ele deve colocar para um âmbito de proteção e rentabilidade. Então, aqui já no âmbito de trail stop, a gente consegue definir um arco de proteção, né? Só que o que eu acho mais interessante são dois pontos, que seria o break-even, que é quando as operações já estão no lucro e ele coloca, já fazendo uma proteção de break-even, então garantindo já que a sua ordem seja rentável, seja realmente lucrativa. E o outro ponto interessantíssimo, que é o que faz a diferença, é o hedge de proteção. Porque aqui, quando você tem um hedging de proteção e você tem uma parametrização específica para ele, que não seria esse parâmetro que eu estou mostrando aqui agora, porém um parâmetro já salvo, você consegue ter uma proteção do seu capital. O que isso quer dizer? Que o algoritmo ele tem tantos quesitos, tantas opções, tantos opcionais, que ele faz com que você consiga amenizar os riscos. Porque a gente está aqui falando de investimento. E aí você fala assim, ah, Lucas, então quer dizer que você está falando de uma operação sem risco? Não, pelo contrário, a gente está falando do mercado financeiro. Impossível. Né? Não ter risco é impossível. Exato. Hoje eu posso sair daqui, enfim, não chegar na minha casa ou vice-versa. Exato. Então tudo tem risco. A questão total e primordial do que nós estamos falando aqui é que no decorrer desses anos a gente conseguiu chegar num parâmetro comum de modo que a gente consegue amenizar os riscos, que é como você e outras pessoas hoje têm acompanhado. Que é basicamente fazer uma operação, entrar, sair, o mercado deu um movimento agressivo, mas ele já está fora. Que é uma frase até que eu costumo falar, que você não operar, você também está operando. Um fato muito importante também para o pessoal de casa poder entender é que nem sempre ele vai fechar as operações positivamente. Sim. Como mercado, como você acabou de falar, tem o risco. Então, algumas operações, como todo mercado tem, todo mercado exige, algumas operações vão fechar negativo, mas faz parte do show. Com certeza. E é bom você tocar nesse assunto, porque a gente está falando de um cara que está falando do que ele está vendo na conta dele há quase um ano. E Verdade. vamos pegar aí o último cenário aí, agora troca de presidente americano, Trump com todas essas questões de taxas. Loucura. O mercado está bem complicado. Tá. Mas tá as bem operações complexo. como tem ido? Perfeitamente do jeito que tem que ser.
constantemente, e isso é importante, a consistência, certo? Mas para que a gente chegasse nesse ponto, uma expressão bem comum, bem popular, eu quebrei muita cabeça para chegar num parâmetro específico. Então hoje a gente consegue aqui também embaixo limitar o número de ordens, máximo de ordens, você consegue colocar, eu quero limitar um máximo de 3 ordens, você consegue colocar. Se ordens a mercado, ordens pendentes. Alguns termos aqui são técnicos, ok? Porém, o que eu quero passar para vocês aqui é a diferença entre um algoritmo para o outro. Nesse momento, o outro você via que tinha um parâmetro um tanto limitado, e esse aqui você já vê que ele tem toda uma gama de opções. Entende? Um fechamento em valor fixo, um fechamento em take, em porcentagem, uma meta financeira. Às vezes você fala assim, por exemplo, teve já pessoas que, acho que entraram em contato comigo, e já falou assim, Lucas, de manhã eu acordei, já tinha feito a meta, e o resto do dia não rodou nada, e o mercado estava bom, por que não entregou mais? É uma coisa até que eu costumo também dizer, que lucro bom é lucro no bolso. Com certeza. Então assim, bateu a meta de manhã, cara, não tem por que se expor à tarde. E uma coisa também interessante que eu queria falar aqui para você, é o seguinte, eu tive um conhecido que ele me fez meio que um desafio. Ele falou assim, se teu algoritmo é tão bom, por que você não coloca ele para rodar em dias de grande impacto, notícias de grande impacto, payroll, esses dias bem pesados? Eu falei para ele, não é porque você tem uma Ferrari que você vai andar 300, 400 km por hora. Com certeza. Você realmente tem a inteligência operacional a entender que fazer uma boa gestão é primordial. Então não é porque você tem uma operação manual ou automática, não é porque você tem um algoritmo com N efeitos, não é porque você hoje tem uma Lamborghini que anda a tantos quilômetros e o freio é proporcional que você vai sair numa autobahn, numa autoestrada aí, dirigindo como um louco. Então a gente faz também uma gestão impecável, e a gente às vezes é até chato, fica até hoje em dia uma semana às vezes sem rodar, com certeza, dependendo quando tem Fed, tem discurso americano e tal, a gente deixa uma semana inteira justamente para que essa proteção ela seja eficaz, porque a ideia é um projeto para a vida, um negócio para a vida, não é um negócio para durar 1 mês, 2 meses, sim, certo? Então, só para poder concluir essa parte da parametrização e eu entrar em um outro assunto bem importante, aqui a gente consegue colocar um controle de dias da semana. Nesse controle de dias da semana, você consegue colocar se ele opera domingo, que não seria bem domingo, seria já na abertura à noite, né, que no horário europeu já é meia-noite, no Brasil 7 da noite e tudo mais. Segunda, terça, quarta, quarta vai ter notícia, você bota aqui, false, e ele não vai rodar. Então já deixa tudo parametrizado, tudo automatizado para que ele possa entender. Você pode aumentar aqui já seria uma questão de time frames, já seria uma questão mais técnica, não entra tanto nessa questão. Sim. E aqui vem a questão dos indicadores, que aqui para baixo basicamente são todos os indicadores que eu acredito que se você é trader você deve conhecer vários aqui, Hilo, RMI, CCI, RSI, estocástico, entre MACD tradicional, enfim. E aí você fala assim, não, então quer dizer que eu como trader, se eu tenho uma ferramenta dessa, eu posso colocá-lo ao meu modo? Com certeza, você poderia colocá-lo ao seu modo de ver o mercado. E é justamente o parâmetro que eu cheguei, ao meu modo de ver o mercado, depois de sangrar tanto, de padecer tanto. Sim. A gente chegou a um parâmetro que eu posso dizer que é exclusivo. Talvez tenha alguém que diga assim, não, tem um algoritmo que é parecido. Ok. Agora, dizer que tem o mesmo parâmetro que eu posso dizer que é impossível, porque é um parâmetro que todos os dias eu tenho atualizado, todos os dias eu tenho trabalhado, para que não se torne obsoleto e possa continuar dando resultado. Então tem toda essa gama aqui de opções, que são muitas. Se a gente for falar aqui, rompimento de vela, filtro ADX, tem alguns que a gente liga, outros não, porque pode dar divergência. Porém, um ponto interessante é você poder entender que a parametrização ela é rica em opcionais, certo? Diferentemente de outros algoritmos que eu peguei o exemplo aqui de um algoritmo chamado Polaris, que é bem simplificado, que você pode colocá-lo para rodar, ele vai rodar, mas e aí? Não tem uma proteção, não tem um ponto de stop loss, sabe? Não tem uma atualização de lotes inteligentes. Então, assim, já são pontos que talvez ele faça um tipo de operação que possa colocar um pouco mais em risco o seu capital. Então, esse ponto é muito interessante. Agora eu vou mostrar um pouco aqui, vou falar bem rápido dessa parte, mas aqui seria a parte de codificação, porque hoje a gente basicamente tem todas as contas integradas. Por exemplo, sua conta, como você sabe, é integrada dentro de um código-fonte. Então, o código-fonte integra a sua conta e você consegue rentabilizar a mesma coisa que eu rentabilizo no meu capital pessoal. Sim. Né? E essa parte aqui da codificação, se você às vezes entende de programação e tal, você está assistindo aqui, você vai entender um pouco mais sobre essa questão do que eu estou falando, que essa parte aqui foi basicamente todo o projeto e o trabalho que nos fez chegar até aqui. Então a gente tem aqui toda uma programação
né, de tudo, trail stop, break-even e tudo mais, que foi devidamente programado para que as pessoas, no caso eu também inicialmente, pudesse ter o acesso a algo que seja seguro, dentro das condições de gestão, você não ficar se expondo à toa, rentável dentro do que se entrega, dentro do que é proposto, né, e num âmbito bem automatizado, ok?